Olá, gente. Meu nome é Camila Silva de Araújo Câmara. Eu sou estudante de medicina na Universidade Federal de Viçosa. E hoje eu vou falar sobre o resumo que foi submetido para o Simpósio de Integração Acadêmica, cujo tema é Educação em Saúde e Alimentação Saudável na Primeira Infância. A experiência do projeto Cuidando do Ursinho em escolas de Viçosa, Minas Gerais, cujo orientadora, está sendo a professora Luciana Ramos. Antes de falar um pouco sobre o nosso resumo, eu gostaria de falar sobre o que é o nosso projeto Cuidando do Ursinho, que ele é um projeto de extensão que foi criado em 2015, por estudantes de medicina, e em 2017 ele foi ampliado por meio do PIBEX, ele ampliou sua atuação, e agora ele abrange outras equipes multiprofissionais, envolvendo não só o curso de medicina, mas também outros cursos, como a enfermagem, o serviço social, entre outros. E o objetivo, do nosso projeto, ele funciona da seguinte forma: por meio de cerca de 10 semanas, membros da equipe vão nas escolas municipais aqui em Viçosa, em grupos de cerca de 4 pessoas, e lá a gente faz uma educação em saúde com as crianças. A gente fala de diversos temas, desde temas da área da nutrição, quanto da psicologia, odontologia, entre outros. E aí a gente abrange crianças que têm entre 5 a 8 anos, podendo incluir crianças mais novas e também crianças mais velhas. E a gente vai principalmente em comunidades mais vulneráveis. E aí, como consequência, desse trabalho que a gente faz nessas comunidades, a gente consegue impactar essas crianças, a gente consegue levar essa educação para essas crianças, e a gente consegue estimular o protagonismo infantil nessas crianças, em questões que são relacionadas à saúde e autocuidado, já que elas têm a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Além disso, a gente faz essa integração entre a universidade e a comunidade, que é entre os alunos que vão até essas escolas e as crianças que são atingidas, que os recebem, e a gente consegue incentivar ali valores como empatia, solidariedade, trabalho em equipe, tanto nas crianças quanto nos membros do projeto. Agora falando um pouco, sobre o nosso resumo, que é um relato de experiência, a ludoterapia, que seria ali o uso de brincadeiras, de jogos, para ensinar alguma coisa importante para aquelas crianças. Quando a gente associa essa ludoterapia com a educação em saúde, a gente vê uma ferramenta muito útil, que é para compartilhar esses conhecimentos para crianças e empoderar elas, deixando elas críticas e reflexivas em relação ao próprio desenvolvimento. Elas conseguem compreender com mais facilidade aquilo que está sendo passado e conseguem desenvolver criticidade a partir daquilo. E diante de altos índices de insegurança alimentar no Brasil e das consequências da má alimentação na primeira infância, que é algo que a gente observa nos últimos anos aqui no país, o projeto ele percebeu que abordar a alimentação saudável era muito importante. Logo nos anos de 2023 e 2024, o projeto de extensão Cuidando do Ursinho, implementou a atividade de nutrição e saúde nas escolas municipais de Viçosa. O objetivo do nosso relato de experiência, o objetivo do nosso resumo, é relatar sobre essa atividade de nutrição e saúde com as crianças que foram atingidas, crianças que tinham entre 4 e 6 anos, e destacar a importância dessa atividade em fomentar uma alimentação saudável e equilibrada. Como que funcionou essa atividade? Essa atividade ela tinha uma duração de cerca de 1 hora e ela foi estruturada em 4 etapas. Inicialmente, um membro de projeto, ele se vestia de nutricionista, e aí ele apresentava a sua função, que era de renovar as energias dos ursinhos. Esses ursinhos que indicam as crianças, Aí, em seguida, o bate-panela, que era o cozinheiro das comidas saudáveis deliciosas, que era feito por meio de outro integrante, ele introduzia o dominó da alimentação, dando início, então, à etapa 2 da atividade. E aí, nesse jogo, considerando a ludoterapia, nesse jogo de dominó, as crianças elas iam conectar as peças, associando alimentos a seus nutrientes. Ou seja, elas conseguiam associar por meio das cores que existiam nas peças aos nutrientes que um alimento poderia ter, entre eles vitaminas, minerais, proteínas, lipídios ou carboidratos.
Posteriormente, no terceiro momento, por meio de um semáforo dos alimentos, cada criança posicionava, né, a figura de um alimento na cor correspondente. Verde para alimentos saudáveis, amarelos para alimentos que deveriam ser ingeridos com moderação e vermelho para alimentos que era melhor evitar. Só que o interessante nesse momento é que era comentado a todo momento, existia esse ajuste, esse reforço, de que não existem alimentos proibidos, existem aqueles que não devem ser consumidos com tanta frequência. E aí, na finalização, era usado uma música, né, o Rock das Frutas, que tinha com o intuito introduzir as crianças aos nomes das frutas, familiarizar elas a esses nomes. Ou seja, a todo momento da nossa atividade, a gente usou brincadeiras, jogos, músicas, para poder ensinar as crianças sobre uma questão que era muito importante, que é uma questão muito importante no nosso país, que é a questão da alimentação saudável. E como fazer isso da melhor forma. Então, como resultado, né, da nossa atividade, como já tinha sido comentado anteriormente, o projeto ele realiza essas atividades semanais de educação de saúde com as crianças em uma história que tem os ursinhos, que é a representação das crianças que precisam ficar saudáveis dentro da Ursolândia, que seria esse mundo imaginário onde os ursos vivem. Aí, na nossa atividade de nutrição e saúde, a gente conseguiu abordar vários tipos e classes alimentares. E a gente familiarizou essas crianças com quais opções são mais saudáveis e tirou essa ideia das crianças de que existem alimentos proibidos, que é uma ideia muito divulgada, de que existem alimentos proibidos, né, que não devem ser ingeridos. Mas não, a gente deixou claro que é necessário ter um equilíbrio nutricional, mas isso dentro da realidade daquela criança. Claro que a gente entende que muitas dessas crianças, né, elas fazem suas refeições nas escolas durante a semana, são crianças que estudam em tempo integral nas escolas, ou então elas têm hábitos alimentares domiciliares que são influenciados pelas condições socioeconômicas em que elas vivem. Então, a atividade ela tentou oferecer um contexto em que a alimentação saudável fosse acessível e compreendida para aquelas crianças. Então, ela foi uma atividade que tentou não fugir da realidade daquelas crianças, para que elas pudessem entender, para que elas pudessem compreender, mas que elas pudessem também aplicar de certa forma, pudessem comentar com a família, pudessem pensar nisso em outros momentos do dia a dia delas. Então, a gente chegou à conclusão, né, com a implementação dessa atividade, que as crianças elas conseguiram entender o que seria a alimentação saudável, conseguiram entender quais alimentos deveriam ser priorizados, principalmente na atividade dos semáforos, quais alimentos elas deveriam priorizar em suas refeições, e tudo isso, como já foi comentado, levando em consideração a realidade e o conceito e o contexto socioeconômico de cada um. Então, o projeto ele mostrou a eficácia da lutoterapia, ou seja, né, a eficácia da ludoterapia, que é esse uso de brincadeiras, de jogos, para promover a educação alimentar e capacitar essas crianças a fazerem escolhas mais conscientes no dia a dia delas, tanto agora quanto crescerem, né? Que elas vão ter esse conhecimento e vão estar cada vez mais autônomas em relação à própria escolha do que querem ou não ingerir. É isso, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Eu agradeço a atenção e agradeço por terem me ouvido até aqui. Esse foi o nosso relato de experiência nas escolas que fizemos visitação, né, nos anos de 2023 e 2024, por meio do projeto Cuidando do Ursinho.